Bom, nós temos outra informação interessante aqui, que é o seguinte. A gente imagina que com o avanço da tecnologia, a burocracia fica mais simples. Algumas coisas agora, por exemplo, de cartório, até reconhecimento de firma está podendo ser feito de casa agora, né? Através das assinaturas eletrônicas e tudo mais. Bom, essa burocracia ainda é grande ou não é grande? Ela impacta menos os empreendedores brasileiros? Essa pergunta é para o nosso convidado, Gabriel Ferrari, especialista em assessoria empresarial. Gabriel, muito obrigado pela gentileza por atender aqui a Nova Brasil. Prazer é todo meu, Heródoto, e uma saudação a todos os ouvintes da Nova Brasil. Gabriel, e aí? Com essa tecnologia, a burocracia se curva ou ela não se curva? Olha, Heródoto, a burocracia ela sempre foi um paradigma na América Latina. E se a gente falar do Brasil especificamente, nós sempre tivemos uma demora para abertura de empresas, regularização de empresas nos órgãos públicos, e que sabe falar sobre o fechamento delas. Nós tivemos alguns avanços significativos com o advento da Lei da Liberdade Econômica, onde o pequeno e o microempreendedor tiveram mais facilidades para iniciar os seus negócios, obter as licenças na prefeitura, considerando as atividades de baixo risco. Mas se falarmos ainda de empresas e grandes corporações, essa burocracia ainda precisa de muitos avanços. Como você disse, hoje a gente já consegue fazer tudo na palma da mão, com celular, com smartphone. Mas se falarmos em ramos estratégicos como petróleo e gás, telecomunicações e outros tipos de negócio, a burocracia ainda existe muito forte no Brasil, viu? Agora, Gabriel, essa burocracia pesa no custo final do produto ou do serviço? Com certeza. Pesa e pesa bastante, porque todo o custo do projeto ou do serviço ele acaba sendo passado para o consumidor final. Então, quanto mais a gente tiver de gastos trabalhistas, fiscais, para fazer a empresa funcionar corretamente, a gente sabe que a gente precisa de um back-office muito grande para poder cuidar de toda a burocracia que uma empresa necessita, como serviços administrativos, financeiros, fiscais, toda a parte de gestão. Hoje a gente precisa estar super antenado com as mudanças, com relação ao tipo de contratação, à gestão das pessoas, aos treinamentos, à qualificação profissional. Então, tudo isso gera um custo excessivo ao empreendedor. Então, quanto mais pesado isso for, a tendência é que o repasse ocorra para a pessoa que vai consumir o bem ou o serviço. Isso é natural. Gabriel, isso faz parte também daquilo que popularmente se chama de custo Brasil? Sim, essa nomenclatura acompanha a gente desde do advento do Plano Real, né? Esse custo é tudo que compõe o preço do serviço ou do produto. Então, quanto mais custo você tiver, você precisa colocar uma margem para poder sobreviver, você precisa do lucro. Então, quanto mais custo, maior o custo para o consumidor. Então, qual é a ideia principal quando a gente fala de custo Brasil? É a gente tentar melhorar tudo que envolve a produção desse bem ou desse serviço. Então, se a gente fala de equipamentos ou de qualquer tipo de consumo que precisa de transporte, quanto melhor for a nossa malha de transporte, mais barato vai ficar o frete. Então, isso não é uma questão matemática complexa. Isso é simples de ser enxergado se entendemos que quanto menor o custo, menor o repasse para o consumidor final. Gabriel, essa burocracia é um fenômeno essencialmente, você lembrou no começo, latino-americano, mas ela é menor, por exemplo, nos países da Europa, ou no Japão, ou nos Estados Unidos? Com certeza, com certeza. Esse paradigma de tecnologia, nós estamos avançando muito agora, a gente pode dizer, muito em razão da lei da liberdade econômica, que agora a gente tem facilidades para poder empreender, no caso do micro e do pequeno empreendedor, e a gente pode dizer isso também em razão da pandemia. A pandemia veio e nos forçou a trabalhar de home office, a ter uma tecnologia embarcada no celular para poder assinar documentos ou participar de reuniões. Então, esse advento da tecnologia no Brasil, ela vem nos últimos anos com crescimento, e essa tendência veio para ficar, isso é notório, mas nos outros países que você mencionou, que já são desenvolvidos,
essa tecnologia está embarcada há certo tempo já. Sem contar que a abertura de empresas no Japão e no Brasil, elas são muito mais céleres e muito menos burocráticas quando a gente fala de licenciamento, de obtenção de cadastros, de forma de declaração de tudo que você faz na empresa ao ente público. Então, as diferenças são gritantes ainda. Agora, quantos dias, já se tocou no assunto, quantos dias leva para abrir uma empresa aqui no Brasil? Olha, essa pergunta é de $1 milhão, porque se Por você me quê? pedir uma empresa de serviço, porque se você me pedir para abrir uma empresa de serviços para Ah, você aqui em São Paulo, ah, num regime tributário de Simples Nacional, eu te entrego ela com muita rapidez. sei. Te dou uma assessoria e constituo a sua empresa com uma semana. Só que se você me pedir uma empresa do ramo automotivo, petróleo e gás, telecomunicações, a Ah, gente começa a entrar em diversas esferas que precisam de declarações específicas, de cadastros específicos, de declarações e licenciamento específico, o que demanda mais trabalho e mais corpo técnico e jurídico para atendimento da demanda. Então, isso é o que a gente chama de um custo Brasil, que está elencado na operacionalização da empresa. tá bom. Bom, eu não vou abrir nenhuma dessas empresas por enquanto. Gabriel, muito obrigado Se por sua... quiser, você me chama. Te amo, claro. Sendo muito grato, Gabriel, por atender a Nova Brasil. O prazer é todo meu, que precisar, eu estou à disposição. Muito obrigado. Gabriel Ferrari, especialista em assessoria empresarial, comentando um pouco conosco sobre a burocracia. Interessante, não é, que até onde chegou a influência da pandemia, até mesmo na burocracia, como ele acabou de explicar, não só no home office, mas também porque uma série de procedimentos passaram a ser feitos pelo celular, haja vista que as pessoas não podiam caminhar de um lado para o outro.